Fala pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso livro. Vamos ver se vai aí. Pronto. E agora? O que que eu fiz? Bom, tudo tranquilo, pessoal. Espero que estejam bem. Professor Raul de Geografia aqui. Espero que dentro das Olimpíadas estejam muito felizes aí, disputando e compartilhando, né, conhecimento e alegria entre os colegas. Bueno, pessoal. A gente vai começar hoje, tá, com geopolítica, falando de novo de Guerra Fria um pouquinho, né? E depois entrando um pouco na globalização e na ordem multipolar. Beleza, gurizada? Bom, tudo, tudo só para a gente entrar num contexto específico, a gente tem que lembrar da onde surge a Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial. Como assim, professor? 1945 acaba o segundo maior conflito até então, né, da humanidade, um conflito que devastou, né, a Europa principalmente, e desse conflito, no qual tínhamos os países do eixo e os aliados, saíram dois expoentes econômicos e ideológicos, tá, que saíram menos prejudicados desse conflito sangrento. Que expoentes são esses? Estados Unidos da América, United States of America, USA, ou EUA, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Um, né, Estados Unidos, sendo o representante maior do capitalismo, e o outro, né, sendo o maior representante das ideias de Karl Marx, Friedrich Engels e da ideologia comunista, né, mas que tinha que ser aplicado o socialismo, né, antes, para que houvesse a possibilidade da implementação da utopia comunista, coisa que não aconteceu. Então, um lado era socialista, da União Soviética, e o outro capitalista, dos Estados Unidos da América. Beleza? Dito isso, a gente tem que entender uma coisa. Nesse período aqui de Guerra Fria, que vai durar de 45 até 1991, nós tivemos diversos acontecimentos importantes. Mas a gente vale salientar que a Guerra Fria tem esse nome porque o conflito de fato entre União Soviética e Estados Unidos nunca ocorreu. Conflito direto. Houveram conflitos terceirizados, conflitos que os dois estiveram envolvidos, mas que nunca entraram em confronto um contra o outro. Como, por exemplo, Guerra das Coreias, que dá origem à Coreia do Norte e Coreia do Sul, Guerra do Vietnã, que é a primeira guerra da história que os Estados Unidos perde, Guerra do Afeganistão, que a União Soviética é corrida do Afeganistão, tá? São os principais conflitos que vão aparecer durante o período de Guerra Fria. A Guerra Fria, então, é uma disputa ideológica, tá, de influência e de poder das duas mais importantes potências do planeta pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética. Do lado dos Estados Unidos tinham todos os países capitalistas, a França, Reino Unido, Espanha, Brasil, Portugal. Do outro lado, tinha os países geograficamente próximos à União Soviética e as próprias repúblicas soviéticas, a Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, República Tcheca, tá? Tipo, no caso, tipo, Tchecoslováquia, e os países que, né, estavam ali próximos às zonas de influência do Estado da União Soviética. Beleza? Bom, essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, ela vai se dar em diversas frentes. Frente cultural, política, ideológica, econômica e duas grandes corridas, corrida armamentista e corrida espacial. A corrida armamentista e a corrida espacial, elas vão ser dois marcos importantíssimos que vão selar, né, a disputa entre essas duas potências. A corrida armamentista começa quando começa a Guerra Fria, quando, para, né, mandar uma mensagem para os comunistas, os Estados Unidos
liquida o Japão, jogando duas bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 100 mil inocentes, um ato terrorista praticamente, mas que mostra a potência bélica dos Estados Unidos para o seu próximo inimigo virtual, a União Soviética. Um momento muito triste foi Hiroshima e Nagasaki, do qual os Estados Unidos nunca sequer, né, pediu desculpa sobre essa ação, visto que o Japão ainda não tinha se rendido na Segunda Guerra e a Alemanha já havia se rendido. Bom, essa disputa bélica começa com a busca pela bomba nuclear, que é conquistada pelos Estados Unidos. Depois a Hatsun, né, a União Soviética consegue fazer sua própria bomba, e aí testa no Cazaquistão, né, no deserto lá que é chamado Polígono da Morte. É um deserto onde, até hoje, hoje a Rússia, no caso, ah, joga bombas lá, né, experimenta seus artefatos nucleares. E a disputa armamentista ela é uma disputa bem acirrada, então cria-se novas armas, novas tecnologias que a gente usa até hoje, né? O rifle M4 dos Estados Unidos, AK-47, né? Tanques de velocidade, né? Mísseis que conseguem intercontinentais, V1, V12, tá? E essas tecnologias vão ser utilizadas até hoje em campos militares, tá? Já a tecnologia espacial, ela vai para a sociedade, né? A tecnologia não, a corrida espacial, para a sociedade, ela vai ser muito mais virtuosa, porque o avanço da internet, né, a difusão dos satélites, de imagens de satélite, e principalmente o conhecimento sobre o espaço geográfico e a cartografia, através das imagens coletadas no espaço, elas são fruto, né, desse grande avanço impulsionado pelas duas potências, que é a corrida espacial. A corrida espacial é interessante que tem um roteiro bem complexo, porque a União Soviética lidera a corrida espacial durante muito tempo mesmo. Ela leva o primeiro satélite, que é o Sputnik, leva os primeiros animais, os mamíferos, né, a cadeira Laika, leva o primeiro ser humano, Yuri Gagarin, e fala a famosa frase: A Terra é azul, que um time de Porto Alegre usa em 83, quando é campeão do mundo também, fala Terra é azul, né? Período de Guerra Fria ainda. Mas na última corrida, na última volta dessa corrida, os Estados Unidos consegue passar a União Soviética. Por quê? Eles conseguem alcançar o nosso satélite natural, que é a Lua, e fazem um pouso no Apollo 11 com o Neil Armstrong, que dá um pequeno passo para ele, mas um grande passo para a humanidade. E essa frase vai ecoar até hoje, né, nos livros de história e no desenvolvimento da sociedade moderna. Beleza? A Guerra Fria, ela entra num processo de finalização devido a diversos motivos. O capitalismo, como tem uma facilidade muito maior de difusão dos seus ideais e de seus produtos, consegue atrair e consegue vender muito mais o seu produto do que o socialismo, que devido às suas restrições econômicas, não tinha um impacto e alcance que a União Soviética queria que tivesse. Fora isso, os Estados Unidos criou bloqueios econômicos para aqueles que negociassem diretamente com a União Soviética, criando um isolamento econômico, que gera uma crise política e social, somada aos vários momentos de corrupção do Partido Comunista. A população começa a apresentar insatisfação para com o governo, contra esse regime de união socialista entre várias nações que tinham ali, né, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, né, Geórgia, Cazaquistão, Kirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão, esses países, né, que faziam parte da União Soviética, começam a ficarem, né, cada vez menos satisfeitos com o regime, com o passar do tempo, falhas e percalços, como Chernobyl em 86, né, e começam a cada vez mais agravar, né, a situação da União Soviética, que aos poucos vai se desfacelando. Interessante falar que eles tentaram a abertura econômica e política, né, uma clareza econômica e política com perestroika e glasnost, que visavam, né, trazer mais clareza para a população em relação aos gastos do partido,
porque muitos acreditavam que a corrupção estava instaurada lá e estava mesmo, e também abrir um pouco da sua economia para empresas capitalistas, né? Foi uma tentativa de sobrevivência, mas não deu certo. Em 89, o Muro de Berlim cai, tá? E em 91, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, é desfeita em diversas nações que até hoje formam ali a região do leste europeu. Ok? E a Guerra Fria acaba, né, com os Estados Unidos e o sistema capitalista vencedor. Beleza? Aqui a gente tem um quadrinho, né, da divisão do capitalismo e socialismo, né, que são os dois regimes. Qual a diferença, professor? Bom, o capitalismo vai ter a divisão em classes sociais, né, a burguesia, ou os donos de meios de produção, e os assalariados, né, em termos de sociedade. Já no socialismo, a sociedade é igualitária, sem divisão de classe, né, dominada pelos altos funcionários do governo, né, porque, porque, professor, porque o socialismo é um caminho para o comunismo. Como assim? O socialismo tem que ser implantado para conseguir haver a divisão das riquezas. Sem a divisão das riquezas, não é impossível que o comunismo seja implantado, visto que no comunismo, né, o Estado desaparece e o povo toma conta de todos os meios de produção. O comunismo é comum a todos. Bom, na economia, o capitalismo, ele tem a economia de mercado, o mercado se autorregula, né, e é comandado pelas empresas particulares, tem a privatização da economia. Já no socialismo, a economia é planificada, centralizada, dominada pelas empresas públicas. A gente chama disso de estatização da economia. E, né, em termos de propriedade da população, né, em relação aos meios, né, de adquirir propriedade, nós temos no capitalismo ênfase na propriedade privada dos meios de produção, como indústrias, terras e como gerar riqueza. Já no socialismo, ênfase na propriedade coletiva dos meios de produção. Tranquilo? Bom, dito isso, a gente tem um resuminho dos dois tipos mais importantes econômicos, né, da sociedade moderna. Ai, meu Deus. Aqui. A gente tem aqui as comercializações para a gente finalizar a aula de hoje, né? A gente tem os comércios globais aqui, por que os países comercializam entre si. É interessante a gente falar que existe uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, que nada mais é do que cada país faz, né, ou produz como riqueza e mercadorias para o planeta. E essa divisão internacional do trabalho, ela é marcada por alguns fatores. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ó, durante o século XV e século XVI, tivemos a divisão do trabalho entre colônias e metrópoles. As colônias exportavam matéria-prima e as metrópoles pegavam essa matéria-prima e produziam produtos manufaturados. Já do século XVII até o século, né, XVIII e XIX, nós vamos ter o quê? Os países subdesenvolvidos e as metrópoles dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, a gente vai ter matéria-prima e produtos primários, com uma distribuição muito básica. Já nas metrópoles, produtos industrializados que vão ser vendidos até, né, principalmente até para as ex-colônias e os países subdesenvolvidos. Na terceira DIT, nós temos, né, o capitalismo financeiro, e a divisão entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos produzem produtos industrializados e matéria-prima, já os desenvolvidos produzem tecnologia de inovação. Então, aqui, a gente também tem as fases do capitalismo, junto com essa resolução. Capitalismo comercial, grandes navegações e acúmulo de metais preciosos geravam as grandes nações, né? Portugal, Espanha, Inglaterra. Capitalismo industrial, um grande expoente primeiro para a Inglaterra, depois os Estados Unidos e a parte central da Europa. E, por fim, o capitalismo financeiro, que é o capitalismo dos juros dos bancos, das instituições financeiras, né, que permeia nós até hoje, nos permeia até hoje. Um beijo e até a próxima. Se cuidem.